Thiago é um jovem de 26 anos, casado com a Bianca, filho mais novo da Marta e do Valmir. Eu tenho outras duas irmãs, a Andréia e a Janaína. Sou genro do Sérgio e da Silvana. A minha família, ela veio de Vargem Alta atrás de oportunidades. Ainda na virada do século, viemos morar na região ali do Abelardo Machado, do Santa Cecília, local que eu estou até hoje, e é um bairro que ajudou a me formar e criar todo esse amor que eu tenho por Cachoeiro. Toda a minha formação de vida se deu nessa cidade. No ensino médio fui líder de movimento estudantil, organizando diversas ações na juventude, começando a conhecer as políticas públicas, a se envolver. Ainda no ensino médio, comecei a me tornar um artista, me apaixonei pelo teatro, estudei na escola Darlene Glória de teatro e ali me tornei um ator e um produtor cultural, e é a profissão que eu exerço até hoje. Tive um caminho na gestão pública, trabalhei por mais de 6 anos, mas a minha formação mesmo, o local onde eu sinto seguro é a produção cultural. Eu iniciei na política ainda no ensino médio. Eu acabei descobrindo isso dentro do próprio ensino médio era o melhor caminho que eu tinha para poder construir as melhorias que eu precisava para minha escola e para o local que eu estava. Nós acabamos formando um grêmio estudantil ali e começamos buscando diversas melhorias para a escola, né? Participando disso, logo a gente começou a entender que não tinha assunto somente da nossa escola, mas da cidade que a gente vivia, nossa amada Cachoeiro. E a gente percebeu que tinha uma necessidade muito grande, que era a questão do passe livre para muitos alunos que estudavam de forma distante e precisavam. Era uma lei, ainda é uma lei, e ela não é cumprida no nosso município. Isso gerou um movimento pelo passe livre estudantil. Nós nos organizamos, um protesto, na Praça Jerônimo Monteiro, envolvendo mais de 400 alunos, e a gente conseguiu colocar esse assunto em pauta e começar a discutir por que a lei não está sendo cumprida. Isso me deu engajamento para poder enxergar outras necessidades que a nossa cidade tem. E a partir daí comecei a participar de conferências, participar de conselhos, da juventude inclusive, e me engajar na causa política. A minha base de formação política foi o próprio movimento estudantil. Isso me fez enxergar a sociedade de uma forma completamente diferente do que eu, ainda jovem, enxergava. E é exatamente essa política que eu acredito, a política que vai mudar a vida das pessoas, como mudou lá no passado, com pequenas ações que a gente se propôs a fazer no nosso universo. Nós acreditamos que a política existe para mudar a vida da pessoa. E é essa formação que eu tive, é isso que eu acredito, por isso que eu estou aqui. Nosso país vive uma grande crise de representatividade e omissão à política. Isso acontece, entre diversos fatores, pela corrupção. As pessoas não estão interessadas a participar da política porque nos últimos anos o noticiário só fala de corrupção. Eu acredito na renovação política e que a nossa cidade precisa de novos representantes com a cabeça desse século, que sejam transparentes, que não vendam os seus cargos. Eu quero ser vereador para poder de fato mudar a vida das pessoas, porque existe outra política. Existe uma política que é transparente, existe uma política que olha no olho do cidadão e sabe dizer a verdade, que faz de fato as pessoas terem o seu lugar de fala e ser representadas por um político honesto, transparente e que atende os desejos da sociedade. O nosso plano de mandato é uma construção de 4 pilares. O primeiro pilar é a transparência. A população precisa saber das contas públicas, ela precisa saber o que está acontecendo no executivo e no legislativo. Nós vamos criar um aplicativo na mão do cidadão para que ele tenha controle, para que ele saiba o que está acontecendo no nosso mandato e ele possa cobrar, e ele possa saber de fato o que está sendo proposto e o que de fato ele pode participar, porque o cidadão cachoeirense merece saber aonde o seu dinheiro está empregado. O vereador que Cachoeiro merece precisa representar todo o coletivo, toda a cidade de Cachoeiro. Cachoeiro, com os seus bairros e todas as localidades, chega ao número de 93. Pensa você comigo, Cachoeiro tem 19 vagas para vereadores, são 19 cadeiras. O número de bairros dividido pelo número de cadeiras, essa conta não vai fechar. Você não tem igualdade e você não tem equidade nessa conta. Essa política que representa somente um bairro, que representa somente uma comunidade, ela não tem dado certo no nosso município. Nessa lógica, bairros importantes, como todos são,
têm sido negligenciados na nossa cidade. Cachoeiro tem as suas necessidades e eu tenho um bairro que não tem saneamento básico e é lá que a gente precisa chegar. E a gente precisa construir maneiras de atender essa demanda e de ouvir essa população. E é isso que nós vamos fazer. O nosso mandato vai ter um grupo consultivo, pessoas representadas por diversos segmentos da sociedade e por bairros também. Nós vamos ouvir, nós vamos construir propostas e atender a população que tanto precisa no nosso município. Entre os deveres de um vereador, ele precisa fiscalizar o executivo e criar as leis do município. Só que Cachoeiro tem uma carga legislativa muito pesada. São montantes de lei que precisam ser revistas urgentemente. Nosso mandato vai criar uma comissão especial para poder revisar todo esse excesso de leis. Nós vamos analisar uma a uma as leis inconstitucionais, as leis que estão duplicadas e as leis que não são aplicadas. Nós precisamos urgentemente rever todo esse montante de leis para começar de fato mudar a vida das pessoas. O principal mecanismo que nós temos hoje para dar voz, para dar lugar de fala à população, são os conselhos municipais, diversos. Conselho de Cultura, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente. Isso de fato coloca a sociedade civil junto com o poder público, dialoga, cria mecanismos. O que o nosso mandato pretende é capacitar para formar novos conselheiros, atentos às necessidades da sociedade e que sabem dialogar com o executivo, para poder dar lugar de fala, empoderar as pessoas, trazer as pessoas para participar ativamente da política. O potencial turístico de Cachoeiro é gigantesco. Nós temos Roberto Carlos, nós temos Rubem, nós temos uma cidade de grandes celeiros e é isso que nós precisamos mobilizar. O turismo movimenta a economia e coloca comida na mesa do cidadão. E é isso que nós vamos defender e, sobretudo, é isso que a gente acredita, no turismo de Cachoeiro. Esse é o futuro da nossa cidade. Essa é a nova possibilidade econômica de Cachoeiro de Itapemirim. Você precisa votar no Thiago Neves porque nós representamos a renovação do nosso município. É uma renovação de ideias, é uma política que traz a sociedade cachoeirense para o diálogo. E é por isso que vamos ter um aplicativo que vai controlar os gastos públicos. E é por isso que vamos dar voz e vez para a comunidade cachoeirense. E é por isso que vamos representar todo o coletivo e não uma comunidade apenas. Eu quero ser o seu vereador para de fato mudar a vida das pessoas. E é isso que nós vamos fazer, com cultura, com educação, acreditando no potencial turístico da nossa cidade, trazendo as necessidades à tona e dar voz à comunidade. Nós estivemos nesses últimos dias na rua conversando com a população cachoeirense, mas nós não fizemos promessa que a gente não poderia cumprir. Nós fomos para as redes porque as pessoas estavam gritando por uma transformação na nossa cidade. E agora, eleitor cachoeirense, é hora da raça, é hora de ir com força e com fé para a urna, votar Thiago Neves 40600. Vamos em frente, na rua, na rede e na raça. Thiago Neves, vereador.